noite, abra sua Bíblia em Isaías 48, de 17 a 22. Isaías 48, 17 a 22. E o tema que eu tenho para compartilhar é fé para viver além dos sonhos despedaçados. Eu vou repetir. Fé para viver além dos sonhos despedaçados. Isaías 48, 17 a 22. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o Deus que lhes ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar, seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia, fujam do meio da Babilônia, anuncie isso com gritos de alegria e o proclamem, enviem-no aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou seu servo Jacó. E não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Amém. Fé para viver além dos sonhos despedaçados. O que isso tem a ver com a gente? Vamos reler o versículo 48, agora numa outra tradução. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. O mundo pensa sempre em paz de uma tal maneira como se uma ausência de guerra fosse paz, a ausência de conflito fosse paz. Mas o que Jesus realmente ensina sobre paz e os profetas ensinam sobre paz tem a ver com o relacionamento certo, com o relacionamento correto com Deus. Em termos de aflições, em termos de tribulações, em termos de dificuldades, a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teremos aflições. Nós passaremos por tribulação, mas Jesus venceu o mundo. E nós também venceremos, não porque não tenhamos tribulações, ou não tenhamos dificuldades, ou não tenhamos sonhos despedaçados. O que nós acabamos de ler, o texto, ele é um texto de transição. O povo de Deus se afastou do Senhor. Fez o que não era reto diante de Deus e acabou Deus usando um povo terrível chamado povo babilônico para fazer justiça do Senhor. Então a Babilônia, ela aparece nesse contexto da justiça do Senhor, o Senhor pesando a mão e o povo vai cativo para a Babilônia. Então eles estão ali pensando: puxa, por que aconteceu isso com a gente? Por que as coisas estão desta maneira? Eles tinham tantos sonhos, tantas coisas, eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo eles ofereciam sacrifício a outros ídolos da terra. Então eles começaram a ter uma certa duplicidade religiosa, eles começaram a se distanciar de Deus, do Deus de seus pais, e eles começaram a adorar outros deuses. E por causa disso, Deus os leva para a Babilônia, por 70 anos. Isaías, então, é um profeta que ele vê essa transição acontecer, ele começa a profetizar que vem a Babilônia, mas ele é o profeta responsável por trazer esperança. Ele é o mesmo profeta que ele vai anunciar também a vinda do Messias para o povo. Um tempo novo, um tempo de renovação de sonhos, um tempo de renovação de expectativas, um tempo de renovação de esperança. Então, ele vai falar de paz, um tempo de paz. Mas como? Eles estão no exílio da Babilônia, eles estão vivendo numa outra pátria, eles não conseguem cantar, não conseguem adorar a Deus, porque eles dizem: agora nós estamos aqui, a gente conseguia adorar se fosse lá em Jerusalém, no tempo. Mas quando estava lá em Jerusalém, eles também tinham uma vida dupla
religiosa, eles não tinham compromisso com Deus, não tinham um relacionamento correto com Deus. Então, por isso eu chamo esta palavra de ter uma fé para viver além dos sonhos despedaçados, já que eles estão agora no exílio da Babilônia, eles estão vivendo um ambiente cultural que não é o deles, eles estão sonhando com o passado, estão sonhando em se vingar da Babilônia, enquanto na verdade foi Deus que os levou ali para ensinar como estava a vida deles, para mostrar como estava a vida deles. Mas como o povo está ali na Babilônia, e como você ter fé nos dias que os sonhos estão despedaçados, nos dias em que você não vê a sua casa, não vê a sua família reunida, alguns tinham perdido parentes, tinham perdido filhos, alguns tinham perdido seus irmãos, as suas famílias, mas alguns estão ali e eles estão pensando naquela expectativa da vingança, mas eles deixam de ouvir o profeta. E o profeta tem uma mensagem poderosa do Senhor. E essa mensagem, eu chego à conclusão que é ter fé em dias de sonhos despedaçados. Não perca a visão de que Deus é o Senhor. Olha o que diz o texto. Ele começa dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus. Por mais que você tenha sonhos, você mesmo causou esse caos na sua vida espiritual, esse caos na sua vida social, na sua vida familiar, por mais que você tenha os seus sonhos despedaçados, você está diante de um Deus que é Senhor, que é verdadeiro, que está disponível. É preciso confiar que Deus é Senhor. O Deus que é o Senhor diz, um pouquinho antes, lá no capítulo 40, versículo 28 e 29, o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem nenhuma força. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que é capaz de nos dizer: eu sou teu Deus, teus sonhos estão despedaçados, teu casamento está falido, o seu relacionamento com seus filhos não está bom, o seu relacionamento com o seu patrão, ou com seus empregados, ou com seus colegas, ou com seus amigos, ou com seus vizinhos, ou com as pessoas que você ama, até com a sua igreja, não está bom. Esse Deus é o Senhor que te dá uma nova visão: eu sou o teu Deus. No capítulo 41 mesmo de Isaías, ele ainda reafirma isso: eu sou o Senhor, o seu Deus, quem o segura pela mão direita, ele diz: não temas, ou seja, Deus segura pela sua mão. Você não vê a mão de Deus, mas Deus está com a mão estendida. E se você pegar bem a história bíblica, você vai ver que o homem não tem nem coragem, quando os sonhos estão despedaçados, não tem coragem de buscar a Deus, mas é Deus que busca o homem. Aleluia. No capítulo 41, versículo 10, ele ainda segue: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, e o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão vitoriosa. Aleluia. Agora preste atenção aqui para mim, nesse momento. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Nós servimos um Deus que é Senhor da nossa vida. Por mais que tenhamos preocupações, por mais que tenhamos sonhos despedaçados, por mais que tenhamos momentos difíceis na vida, Deus é Deus e é Senhor da sua vida, da sua família, dos seus problemas. É Senhor das suas angústias mais íntimas e mais profundas. Para ter fé em dias de sonhos despedaçados, em segundo lugar, aprenda com Deus através de cada acontecimento. Olha o que diz o texto, volta lá no capítulo 48, versículo 17. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil. Aleluia. Deus me ensina todos os dias. Há um antigo cântico que as pessoas cantavam muito nas igrejas antigamente. Cada vez que a minha fé é provada, tu me faz crescer um pouco mais. Cada vez que eu vivo os momentos mais difíceis da vida, Deus está cuidando
e me ensinando o que é útil. No ensino de Deus, nos tornamos fortes para encarar as dificuldades e até mesmo os desastres da vida. Tiago 1,3 diz assim, que a prova de sua fé produz perseverança. E Tiago fala isso para uma turma que estava vivendo perseguida pelo Império Romano e pelos judeus. Ele está escrevendo, Tiago está escrevendo no capítulo 1 e versículo 3, simplesmente ele está dizendo, olha, vocês vivem sendo perseguidos, sendo deslocados de um lado para outro. Os judeus iam para todos os lados, os judeus que eram cristãos, que tinham se recebido a Cristo na sua vida, que sido alcançado com a graça do Senhor, e de repente, para essas pessoas, Tiago diz que, por serem provados na fé, eles iam crescer em perseverança. Aleluia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Romanos 8,28 também nos afirma desta forma. Nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus, nós não entendemos muitas vezes, não temos a percepção do que Deus pode fazer, ou do que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo algo tremendo na nossa vida. Ele está fazendo algo para transformar os nossos sonhos despedaçados em crescimento espiritual. É isso que o texto está dizendo. Aprenda o que Deus está com Deus através de cada acontecimento da sua história. Eu tenho estudado o livro de Atos com os irmãos que estão indo na escola bíblica dominical. É assustador os problemas que a igreja enfrentou nos primeiros anos. Nós só estamos aqui porque aqueles irmãos do passado pagaram o preço com a própria vida, viveram sonhos despedaçados, mas foram dirigidos pelo Espírito Santo. Eu não sei se na hora eles tinham essa dimensão do mover de Deus pelo seu Espírito Santo, mas Deus está presente em todo e qualquer acontecimento. Eu tenho visitado muitos hospitais, faz parte do nosso ministério a capelania dos hospitais. Eu encontro muita gente sem esperança nos hospitais, mas eu encontro muitos milagres nos hospitais. Eu encontro muitas pessoas transformadas nos hospitais. Alguns anos atrás eu estava dentro de um hospital visitando um irmão na UTI, e aí um senhor que também estava ali na UTI, naquele momento a esposa estava acompanhando e pediu que eu orasse por ele. Eu fui orar por ele e ele estava lúcido. Ele me disse assim, eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus. Eu sei que ele vai me levar, mas eu quero ir com ele. Sempre ouvi as mensagens cristãs, mas eu quero ir com ele. E aquele homem pediu para eu falar alguma coisa de Jesus para ele. Eu não tinha ido lá para visitá-lo. Também não foi acaso que eu estava ali diante dele. Foi o Espírito Santo do Senhor. Eu só creio nisso. Bom, numa conversa, eu fui citando textos bíblicos de memória, porque dentro de UTI nós não podemos usar a Bíblia. Ela contamina. E ali eu tive alguns minutos. Em um dado momento ele disse, o senhor pode me batizar? E eu fiquei pensando assim, aqueles aparelhos todos ligados, conectados àquele homem, e você quer se batizar, e eu pensei, bom, como é que eu vou batizar esse homem aqui? Mas antes que eu pudesse tomar alguma decisão, a esposa já tinha ido conversar com a enfermeira, e um médico estava por ali pela UTI, e disse, ele quer se batizar. Fala para o pastor batizar, e ele dizia, eu não quero batizar na cama. Gente, era o Espírito Santo falando isso, através daquele homem. Eu não quero batizar na cama. E aí acabamos, eu, a enfermeira, a esposa, o médico, mais um enfermeiro que veio levando esse homem até um chuveiro, que tinha também pela UTI, e eu batizei debaixo de um chuveiro. A última conversa que eu tive com ele, ele disse, eu estou em paz, pastor, eu estou pronto. Uns 15 dias depois, Deus levou. Eu não vejo a ação de pastor, eu vejo a ação do Espírito Santo em acontecimentos como estes. Eu vejo que é o Espírito Santo que está se movendo, e eu vou dizer para você, aprenda com Deus através de cada movimento, de cada acontecimento que está acontecendo na sua vida. Aprenda que o Espírito Santo está presente. Aleluia. Você crê nisso? Eu também creio. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Já citei esse texto. Para ter fé em dias de sonhos despedaçados, saiba que Deus te guia pelo caminho certo. Versículo 48, voltando lá no texto básico, e diz o texto na parte final do versículo 48, capítulo 48, versículo 17, diz o seguinte: eu sou o Senhor e te guio pelo caminho que deves andar. Em dias de GPS, em dias de tecnologia, de dependência do Google Maps, do Waze, Deus é o meu guia e protetor. Deus é o seu guia e protetor. Aleluia. Sabe aquele dia que você não tinha esperança? Aquele dia que você só chorava? Aquele dia que você não tinha nenhuma perspectiva de melhora na sua vida? Não tinha nenhuma perspectiva de emprego? Não tinha uma perspectiva de saúde? Sabe? Deus estava segurando você com a sua mão. Aleluia. A única maneira de chegar ao destino certo é andar no caminho de Deus, ou no caminho que Deus traçou para você. No Isaías 43, Isaías é o profeta da esperança, mas é o profeta que também fala da justiça de Deus. Lá no capítulo 43, no versículo 2, ele diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão brasas sobre você. O que ele está dizendo aqui não é que você não vai passar pelas águas, não é que você não vai passar pelo fogo, mas quando você tiver esses momentos de sonhos despedaçados, ele vai estar sustentando, ele vai estar guiando. Ele guiou o povo na perseguição dos 40, ou na peregrinação dos 40 anos, e a perseguição do exército de Faraó, e depois 40 anos pelo deserto, ele os guiou com uma nuvem de dia e com a luz de fogo à noite. Ele te guiará. No próprio livro de Isaías, no 58, ele volta a esse tema quando ele diz, lá no 58, versículo 11, ele ainda fala: o Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia. Isaías 58, 11. Martinho Lutero, grande reformador Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: eu não conheço o caminho onde Deus me conduz, mas conheço muito bem o meu guia. Talvez você tenha tido um momento na sua vida com seus sonhos despedaçados. Você diz: eu não conheço esse caminho. Eu nunca vivi isso na minha vida, eu ouço muito das pessoas. Eu nunca vivi isso na minha vida, mas você sempre vai depender de Deus. Aleluia. Voltando à escola bíblica dominical, no livro de Atos, nós estamos concluindo as ideias, e sobretudo no estudo de hoje, quem estava aqui de manhã viu sobre o estudo de hoje, sobre o tema de hoje. Foi muito interessante porque ele nos desafiou a ver o mover do Espírito Santo. Em dado momento, os irmãos haviam acabado de chegar de uma viagem missionária de mais de 3.000 quilômetros. E aí um grupo veio ensinar a igreja que eles tinham que ser diferentes. E aí houve um conflito, houve uma reunião de apóstolos, e os irmãos tiveram que andar 429 quilômetros para essa reunião. Numa época que não tinha avião, carro, ou qualquer tipo de meio de transporte que facilitasse, mas o desejo de fazer o melhor para Deus. E era o Espírito Santo que estava dirigindo. E tudo foi resolvido, mas em dado momento, quando eles vão sair para uma nova viagem missionária, há um conflito de relacionamentos. Mas o Espírito Santo vai usando isso, duas equipes missionárias, e eles passam a andar 4.900 quilômetros no Espírito Santo de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção, em dado momento eles estão evangelizando ali, lista, eles queriam entrar, e diz o texto bíblico que o Espírito Santo impediu que eles pregassem ali. E aí eles vão para Trode, vão dormir ali em Trode, e ali o Espírito Santo dá uma visão para eles, um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda. Então eles
ouvem aquela visão e eles saem andando em direção à Macedônia, pegam um barco, atravessam, chegam, o evangelho chegando na Europa, aleluia. Porque o Espírito Santo do Senhor é quem manda. Jesus nos ensinou em João capítulo 14, versículo 27, quando ele está dizendo que ele vai para o Pai preparar lugar, mas ele quer dar uma palavra para aqueles discípulos que estão atônitos com a sua palavra, com o seu ensinamento naquele momento de partida. Eles não tinham ideia da soberania de Deus, do que Deus estava fazendo na vida deles e o que Deus ia fazer na história. Embora estivessem com Jesus, mas eles queriam impedir tudo aquilo. Jesus olhou para eles e disse: a minha paz eu dou para vocês, não como o mundo dá. Sabe, se você está vivendo um momento de sonhos despedaçados, tenha fé em Jesus. Tenha fé em Deus, Ele é Senhor. Tenha fé naquilo que Ele ensina nos acontecimentos. Tenha fé que Deus está guiando cada passo da sua vida, da sua história, da sua família. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seus sonhos. E que Deus ajunte esses sonhos despedaçados. Amém?